RV4, Economia Sem Mito, pediram para poder fazer essa live, para a gente poder deixar ela, né, disponível para todo mundo, para que todo mundo possa guiar e direcionar melhor os investimentos. Então, vou passar bastante informação, bastante conteúdo relacionado à bolsa, para justamente poder auxiliar não só quem estiver na live, mas também depois poder deixar disponível material para as pessoas que curtem, que querem entender mais, que querem compreender mais ainda toda essa parte de cenário econômico, cenário macroeconômico, investimentos na Bolsa de Valores, tá? Então, bom, deixa eu já começar a passar bastante informação relacionada ao momento, e aí depois eu deixo gravado toda essa live pelas próximas 24 horas para que a galera possa acompanhar dentro da Economia Sem Mito. Optei por fazer a live, né, não no meu Instagram pessoal e também não no Instagram da RV4 Investimentos, entendendo hoje que a Economia Sem Mito, a gente está buscando disseminar bastante informação dentro desse canal, dentro desse canal que a gente tem, que é o Economia Sem Mito, que a intenção da Economia Sem Mito é sim passar e direcionar informações de forma gratuita para todo mundo. Bom, primeira coisa, né, mercado de ações é um assunto que é sempre polêmico, muitas pessoas, infelizmente, elas ainda não têm uma cultura de investir no mercado acionário brasileiro, porque acaba tendo muito medo, porque a gente acaba escutando muitas notícias, muitas informações, muitas vezes que elas são descompassadas, e por muitas vezes a gente acabar sofrendo demais, a gente acaba, infelizmente, não entendendo, e por não entender é que muitas vezes a gente acaba vendo as pessoas sofrendo por, de repente, se é uma boa ou se não é uma boa investir nesse mercado. Acaba que você entra no Jornal Nacional, aparecem pessoas que perderam dinheiro na bolsa, mas você conversa com um amigo seu que ganhou alguma coisa na bolsa, aí você vai para o outro lado, você vê que perdeu. Então, assim, é um emaranhado de informações, um emaranhado de coisas que infelizmente acaba falhando, né? E essa falha na informação faz com que muitas pessoas que poderiam ter um horizonte ainda melhor, poderiam ter um resultado ainda melhor, infelizmente padecem e não conseguem muitas vezes chegar naquilo que gostariam em termos de resultado financeiro, porque quando a gente vai para a renda fixa, muitas vezes não é tão atrativo como a renda variável. Primeiro, falar o que são ações. Ações nada mais, nada menos que uma pequena parte de uma empresa. Quando você abre capital na Bolsa de Valores, e por que uma empresa abre capital na Bolsa de Valores? É porque ela quer captar recursos para algum projeto, para expansão, para poder fazer a empresa crescer, e por esse motivo é muito mais barato você abrir capital na Bolsa de Valores dividindo uma parte de você do que captando recursos numa entidade financeira, num banco. Então você coloca a sua marca dentro do mercado, pegando parte do teu patrimônio e dividindo isso com pessoas que se interessam em comprar essas pequenas partes. Então você pega uma parte desse patrimônio da empresa e você divide. Então uma empresa pode colocar 50%, 20%, 30%, 10% dela para ser listada na Bolsa de Valores, e através disso as pessoas elas começam a comprar e revender essas pequenas partes da empresa, e à medida que a gestão da empresa vai sendo cada vez melhor, ela vai valorizando, e o valor da ação ela é nada mais nada menos do que um reflexo da empresa. Então quando nós olhamos uma empresa que ela tem um valor de R$20 e uma outra empresa que tem um valor de R$40, essa empresa de R$40 é mais valorizada frente à Bolsa de Valores do que aquela empresa que vale R$20 e aquela empresa que vale 10, aquela empresa que vale 5. Então o preço por ação ele acaba refletindo muito isso. E uma empresa que tende a crescer porque ela faz um trabalho dentro de casa que está sendo muito bacana. Só que quando a gente começa a falar disso, a gente acaba caindo em duas palavras que são muito importantes a gente ressaltar, que é especular e investir. Então, quando a gente olha e pensa no nosso cotidiano, se você vê um amigo seu que tem uma lanchonete, por exemplo, e você gosta do projeto dele, então naquele momento ele te convida para você investir na lanchonete. Então, nesse caso, você é uma pessoa que está investindo porque você acredita no potencial de crescimento daquele empreendimento. Isso é investir, é você investir seu capital baseado em um upside, baseado em você visualizar que tem um potencial daquele negócio para poder crescer. Em viés disso, você poder ter o seu rendimento, o seu lucro, ter a sua recompensa frente ao teu dinheiro que foi colocado lá. Especular é diferente. O especulador, e ele existe dentro da Bolsa de Valores, é aquela pessoa que ela tem como interesse os movimentos do mercado, tanto de alto como de baixa. É aquela pessoa que ela não está necessariamente apostando na empresa, é aquela pessoa que ela está apostando na oscilação. Então, quando um papel ele sobe, ela faz uma operação de curto prazo para poder ter um lucro, e depois quando essa operação de repente aquela ação vai cair,
ele faz uma operação também para poder ter um pequeno lucro em relação a isso. É uma pessoa que ela não está preocupada com a empresa em si, e sim com as oscilações. Então, quanto mais tem oscilação no mercado, independente se for para cima ou para baixo, essa pessoa está contente porque ela pode aproveitar isso. E aí entram os day trades, por exemplo, onde são pessoas que fazem operações no mesmo dia, compram de manhã e vendem à tarde. Os swing trades, onde você tem as operações que são diárias de um dia para o outro. Você tem os positions trade, que são operações de uma semana para outra. Então, você tem um emaranhado de sopinha de letrinhas, né, de palavras esquisitas, mas no fim essa diferença tem que ficar muito claro para ti. Se você for uma pessoa que opte por ser uma pessoa que vai especular mais no mercado, aí geralmente tem os grafistas, que são pessoas que gostam de olhar e analisar gráficos somente, avaliar tendências e aí fazer as suas apostas baseado em médias, baseado em fatores, e aí com isso elas acabam tendo isso a base para poder investir em uma determinada ação, em determinado ativo. Já os investidores, eles acabam também podendo olhar gráficos, mas eles acabam se preocupando mais com os princípios fundamentais da empresa, que é balanço, investimento, receitas, faturamento, despesas, grau de investimento e uma série de outros fatores. É claro que um acaba se conectando junto com o outro, quanto mais informações você tiver, melhor, mas pensando em viés geral, é muito importante entender essa diferença. Eu, Vitor, tem momentos que muitas vezes eu até especulo dentro do mercado como investidor, mas tem muitas empresas que eu acredito muito no potencial dela e faço a compra daquele ativo porque eu visualizo aquilo no longo prazo. Um exemplo disso, por exemplo, hoje eu estou muito posicionado em ações como a Via Varejo, que eu acredito muito no varejo, eu estou muito posicionado ainda em Magazine Luiza, tenho muita posição, por exemplo, Login, tenho muita posição em vários papéis que eu acredito e são papéis que eu comprei para 1 ano e meio, 2, 3, 4, 5 anos, acreditando muito nesse upside que o papel tenha, por acreditar que a gestão da empresa está de acordo. E aí, quando você começa a visualizar isso, a outra pergunta que muito me fazem é, tá bom, Vitor, mas quantos por cento eu tenho que investir dentro do mercado de ações? Quantos por cento eu posso diversificar ou não? E aí vem uma pergunta que ela é muito complicada. Por quê? Porque quando a gente começa a fazer essa pergunta, a gente olha que muitas pessoas elas têm um perfil que ela se diz arrojado, outros conservadores, outros moderados. Então eu gosto sempre de falar sobre isso, porque muitas vezes a pessoa ela se diz que ela é uma pessoa conservadora, mas ao mesmo tempo quando a gente olha na vida dela, ela tem um negócio próprio que tem um risco muito maior do que qualquer ação listada na Bolsa de Valores. Então ela não é conservadora, ela é super arrojada se ela empreende, mas ela fala que ela é conservadora pela falta de conhecimento que ela tem no mercado. Por isso que uma das ressalvas que eu coloco mais, qualquer pessoa que tente e queira crescer em qualquer mercado, não precisa virar um expert, mas procura conhecer, procura estudar, procura cada vez buscar mais conhecimento, que à medida que você tem mais conhecimento, você está mais tranquilo para que você possa tomar a decisão de prosseguir a mais ou a menos dentro de um determinado mercado. Então, quando a gente coloca uma série onde você tem um banco ou dentro da sua corretora, você coloca o Suitability, por exemplo, que é a análise de perfil do investidor, geralmente quando você escreve as respostas, você começa, são perguntas que muitas vezes para mim remetem muito mais conhecimento geral do que necessariamente uma análise de um perfil de investidor. Sendo assim, para mim, quanto mais a pessoa fala que ela é conservadora, às vezes ela não é conservadora, ela só não tem conhecimento daquele mercado. E à medida que você vai conhecendo o mercado, você vê que o mercado de ações não é nenhum bicho de 7 cabeças. Falando muito do meu caso, a métrica que eu tenho para minha vida, voltando àquela questão de quantos por cento eu invisto do meu dinheiro dentro do mercado de ações ou mercado de renda variável, eu faço uma conta com a minha idade. Eu penso no seguinte, quanto mais velho eu for ficando, mais seguro eu tenho que estar com meus investimentos. Quanto mais novo eu estou, mais arrojado eu posso ser com meus investimentos, porque mesmo que aconteça uma possível oscilação, eu tenho tempo de poder recuperar. Então, por esse motivo, hoje eu tenho 35 anos, a conta que eu faço é 100 menos a minha idade. Ou seja, 100 menos 35, o resultado dá 65. Então, hoje, dentro da minha concepção, quer dizer que 65% do meu patrimônio eu deixo alocado em produtos que tenham renda variável e 35% eu deixo em renda fixa. Quando o ano que vem eu fizer meus 36 anos, eu vou diminuir 1%, ao invés de 65, 64 em renda variável. E assim, gradativamente eu vou ficando mais velho, eu vou ficando cada vez mais conservador em termos de produtos financeiros. Isso é uma realidade para você? Não necessariamente, mas é a lógica que eu trato para mim. Por quê? Porque para mim isso faz sentido em relação ao perfil que eu tenho e a vontade que eu tenho de acelerar mais o meu patrimônio, mesmo topando correr riscos. E sim, o mercado, quando você pensa num CDB, quando você pensa num título público, quando você pensa na poupança, pensando em risco de oscilação, variabilidade de um ativo,
As ações, elas têm muito mais. Então, quanto mais risco você tem, também você pode ter uma possibilidade de maior retorno. Então, por isso, tem que ter uma concepção que você colocar capital numa bolsa, por mais conhecimento que você tenha, você está suscetível a sim ter prejuízos. Então, por isso que é tão importante você, antes de pensar em quantos por cento colocar na bolsa, voltar ainda uma casa atrás e pensar quantos por cento do seu dinheiro, quanto você tem de dinheiro para sua reserva de emergência. Não adianta nada você saber que você tem um custo de vida de R$ 3.000 por mês, 4, 5, 10, e aí cada um é de um jeito, e você sabe que se você pegar o pouco dinheiro que você tem de reserva e colocar numa operação que pode dar prejuízo, isso pode prejudicar você, não faz sentido nenhum você estar nesse mercado. Ainda não, pode ser que daqui a pouco, mas você precisa fazer um dever de casa antes. Então por isso que eu recomendo muito que as pessoas tenham uma reserva, e essa reserva de contingência, ela seja pelo menos aí, a minha, ela é pelo menos 18 vezes o quanto é meu custo de vida. Então a minha segurança vai ficar no mínimo com isso. Alguns vão trabalhar com 12, outros com 6, e aí varia muito conforme a tua forma de ganho, tá? Eu gosto de ter um pé de meia muito tranquilo, claro que às vezes ele pode variar um pouquinho mais, mas isso me dá muita segurança para eu poder ser mais arrojado nos meus investimentos, nos meus empreendimentos, de uma forma muito tranquila, sabendo que qualquer resfriado que tenha, eu estou muito tranquilo financeiramente. Então por isso que eu recomendo que depois que você fizer esse pé de meia, de no mínimo 6 vezes o que você tem de custo de vida, ou seja, você ganha 3 mil por mês vezes 6 dá 18, então 18 mil é o mínimo que você tem que ter numa renda fixa. Depois disso a gente pode partir para uma renda variável. Indo para uma renda variável, aí você pode colocar, por exemplo, essa regra que eu coloquei, ou se você preferir, você pode fazer o preenchimento de um suitability no banco ou uma análise de perfil do investidor para que você tenha um pouquinho mais de tranquilidade ou de repente seguir uma outra métrica. A minha métrica é essa. Eu gosto sempre de compartilhar sempre coisas que eu faço para que aí a gente possa ter. Eu coloquei até aqui alguns fatores que eu analiso hoje para a bolsa e por que hoje para mim a Bolsa de Valores brasileira é uma grande aposta para quem quer fazer o seu capital ele acelerar cada vez mais, tá? Por mais que hoje a gente olha que tem um impasse muito grande em termos de notícia, onde você pensa reforma da Previdência, você começa a olhar jornal, aí tem gente que fala mal do presidente, fala bem do presidente, briga com a França, todo esse cenário óbvio que afeta tudo, né? Hoje a economia ela é toda interligada. Quando você pega um líder francês, um presidente francês, que ele tem um embargo contra os Estados Unidos, óbvio que a Bolsa Brasileira ela pode sofrer com isso. Porém, hoje eu tenho uma visão muito clara em relação à Bolsa de Valores, da segurança que eu vejo nela em relação a você ter uma boa aposta nela. Boa aposta, entenda bem a palavra aposta, não de uma roleta, mas em relação a uma tendência, porque pode ser que ela se consolide ou pode ser que não se consolide. Aí sim vem o grande ponto de você poder ter o entendimento que é um mercado que pode oscilar, e quando fala de ações, o que salva o mercado de ações não necessariamente é o tiro de curto prazo, mas sim a tranquilidade do longo prazo também. Porque quando você começa a comparar historicamente os rendimentos que você tem numa renda fixa com rendimentos que você tem na renda variável, no longo prazo a renda variável tende a ser melhor do que a renda fixa. Então essa é a grande segurança do investidor, que mesmo que no curto prazo você não tenha nada que se realize, no longo prazo a tendência é que você tenha se dado melhor do que se você tivesse deixado teu valor na renda fixa, mas vai ter estômago, porque um papel ele cresce, um papel diminui, um papel cresce, um papel diminui, e assim a gente começa a caminhar. Agora, entrando muito em cenário econômico, o que a gente acaba tendo é uma série de fatores. Primeiro dele, taxa de juros do Brasil. Alguns anos atrás, a gente olhava que uma pessoa ela não tinha que operar na Bolsa de Valores. Antigamente, né, quando você pega mercados consolidados, né, como você pega o mercado americano, o mercado europeu, a pessoa ela tem muitas vezes 3 chances de ficar rico na vida. Ela tem a chance de ficar rico através da Bolsa de Valores, através da especulação imobiliária ou através do empreendedorismo. É muito difícil você fugir disso. Quando você pega muitos cenários como o Brasil e países emergentes, você tem um outro fator, que é o fato de você ter uma taxa de juros super elevada, e com a taxa de juros muito elevadas, tinham pessoas que alguns anos atrás estavam conseguindo ter retornos muito altos, deixando seu valor dentro de papéis de renda fixa, dentro de ativos de renda fixa, onde essa pessoa não tinha esforço nenhum, ela deixava lá, não tinha risco nenhum, e ela conseguia ter um rendimento muito forte. E por esse motivo, por esse fato, que muitas pessoas não tinham a necessidade de estar na Bolsa de Valores, nem em fundos multimercados, porque só na renda fixa você pegava um título público, pegava um CDB, quando você olhava, só um detalhe, gente, se alguém tiver dúvidas depois, tem aqui um chatzinho dentro do próprio Instagram, na live do Instagram, que você pode colocar e eu respondo no final as dúvidas que vocês tiverem, se sobrar um tempinho, tá bom? E aí deixa que aí depois eu vou lá na interrogaçãozinha e eu consigo esclarecer cada uma delas, tá?
Mas pensando, voltando, muitas vezes no passado você conseguia ter um título puro e o cara tá pagando 14, 15, 16% muitas vezes ao ano. Então para que uma pessoa, 16% ao ano, ela muitas vezes vai se arriscar no mercado que tem volatilidade? E isso também faz com que o empreendedorismo caia, porque a partir do momento que o cara ele vai abrir um negócio próprio, com risco trabalhista, com risco tributário, com vários fatores, para poder no final do ano, se tudo der certo, ele ter 20% de margem de lucratividade líquida, quando você olha o cara conseguir tirar aí um CDB 16% ao ano, para que ele vai arriscar por 4% a mais? Ele vai ter um pepino na mão que pode virar para ele qualquer hora. Então por isso muitas pessoas começaram a ser rendistas no Brasil. Nada contra, mas é uma coisa que porque a taxa de juros estava muito alta, e aí as pessoas elas passavam a não querer ter um risco maior, nem para poder empreender, nem para a bolsa de valores. Não é a realidade agora. Quando você pega a Selic, que é a taxa de juros do mercado brasileiro que norteia nosso mercado, quando a gente olha hoje, ela está 6%. Então, olhando 6%, e inclusive já tem pessoas falando, Banco Central e vários relatórios que indicam que a taxa de juros ela tem espaço para descer mais. Então, daqui a pouquinho ela está em 5,5, 5, até chegar no limitador mínimo, de repente 4, 4,5. E existe espaço para os juros Brasil ainda cair mais, e eu acredito muito que até o final do governo atual deve cair sim, pelo menos mais 0,5%, 1%, pelo menos os juros Brasil. Mas pensando nisso, com 6%, isso obriga muitas pessoas a pegarem e terem necessidade de correrem um pouquinho mais de risco, tanto dentro do mercado de renda variável, como também dentro do mercado empreendedorístico. Então, por esse motivo, e aí você olha também que a taxa de juros ela tem espaço porque a inflação está cedendo, e isso é muito bacana porque isso faz com que o Brasil ele produza mais, o Brasil esteja com crédito mais barato no mercado, e isso impulsiona tudo, isso é maravilhoso. E por esse fator, quando a gente começa a pensar muito nesse mecanismo de juros caindo porque a inflação está cedendo, porque a partir do momento que a inflação começa a subir muito, obrigatoriamente um mecanismo que o governo tem é aumentar a taxa de juros para poder forçar a inflação a cair um pouquinho mais, porque acaba que o crédito ficando mais caro, o empreendedor ele não consegue tanto crédito, o consumidor não consegue tanto crédito, o consumo diminui e por consequência a inflação também diminui. Mas hoje atualmente você olha a inflação, ela tá caindo, ela caiu cada vez mais, e aí existe espaço para a taxa de juros cair. Hoje 6% é a taxa de juros brasileira. Somado a isso, a esse fator, que só por isso que aquelas pessoas que elas querem buscar mais rentabilidade, mais remuneração com a taxa de juros em queda, a bolsa de valores vira um prato cheio. Só que existem outros fatores que chamam muita atenção. O segundo fator é o desemprego brasileiro, que está muito alto. Muitas pessoas ainda estão sem emprego. Por quê? Porque quando você começou a ter a crise brasileira no governo da Dilma, quando o empreendedor ele vê uma crise, às vezes ele nem está na crise, mas ele já começa a mandar embora funcionário. Porque pensando em custo de caixa, por mais que o funcionário ele tenha um custo alto, é retorno imediato. Você manda o funcionário embora, mês que vem você não tem mais o custo de salário com ele. Sai mais barato do que muitas vezes você ter outros processos internos na empresa para você poder reduzir o caixa. O funcionário é rápido, onde você manda embora, mês que vem você já não tem mais aquela conta. Então o que aconteceu? Muitas empresas elas já vendo a crise, pensando nesse caminho de crise, por esse fator, elas já começaram a mandar embora antes. E aí quando você começa a mandar embora, quer dizer que antes uma empresa tinha 1, 2, 3 turnos, ela diminuiu de 3 para 2, de 2 para 1. E aquelas máquinas que você tinha, por não ter funcionários, elas deixam de fabricar porque elas param de produzir, porque você não tem mercado consumidor para aquilo. Então essa sequência onde você tem dois fatores são muito importantes. Primeiro, um desemprego muito alto, é muita mão de obra que você tem, e quando você passa a ter um desemprego muito alto, aquela mão de obra cobra mais barato do que quando estava empregado. É diferente você procurar emprego quando você tem 20 empregos, quando você tem 20 pessoas procurando uma vaga, essa lei de oferta e demanda, né, que você tem, faz com que você muitas vezes opte por ganhar menos, porque você sabe que se você cobrar o preço que você cobrava antes, a pessoa não vai te empregar. Então o desemprego alto faz com que você tenha uma mão de obra especializada, uma mão de obra que está por aí com desemprego de 11%, por exemplo, como é o desemprego brasileiro aproximadamente, e mesmo assim as pessoas topam ganhar menos do que ganhavam antes. Somado a isso, você sabe que a indústria está com carga ociosa. Quer dizer que hoje, sem ter um investimento, as empresas conseguem voltar ao nível de produtividade brasileiro que tinha alguns anos atrás. Só para ter uma ideia, hoje o nível de produtividade brasileiro gira em torno aí de 60%. E o nível de produtividade brasileiro há mais ou menos 4, 5 anos atrás era 84%. Então dá uma olhada do gap que ficou. Esse gap, para quando a gente analisa mercado, é muito importante. Por quê? Porque você sabe que isso é lucro direto no caixa. Lucro direto no caixa da empresa ajuda ela a se valorizar. E por
que lucro direto no caixa? Porque basta eu contratar mão de obra, colocar na máquina que no dia seguinte estou produzindo e colocando produto no mercado, sem ter que fazer investimento em máquina, maquinário e inúmeras outras coisas que as empresas gastam muito. Elas já têm isso, pela carga ociosa em produtividade que elas têm. Então esses 4 fatores já estão muito bacana. Fator número 1, juros caindo, porque a inflação está caindo. Número 3, carga ociosa da indústria, que faz com que elas muitas vezes elas tenham uma lucratividade mais alta e muita gente que está desempregada topando ganhar menos que ganhava para fazer às vezes a mesma função. Somado a isso, a gente tem ainda o PIB, que ele voltou a acelerar, a gente já começou a ter sinais de não ter mais PIB negativo, a gente já está começando a ver o PIB voltar, porque a indústria realmente está comprovando que está produzindo cada vez mais, e com essa ociosidade de 24%, 20% muitas vezes em produtividade, faz com que muito rapidamente o PIB brasileiro comece a crescer. Somado a isso, reforma da Previdência. A reforma da Previdência, ela não ingressa no caixa direto do governo. O que é a reforma da Previdência? Muitas pessoas têm dúvidas e me questionam. A reforma da Previdência é nada mais nada menos que uma conta que o governo faz de caixa todo santo ano, onde ela pensa lá na frente e fala, cara, quanto que eu vou ficar devendo se continuar a Previdência Social do jeito que ela está hoje, quanto eu vou ficar devendo daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Baseado nisso, ela já sabe que daqui a alguns anos o Brasil quebra. Só para ter uma ideia, se não fizer nenhuma reforma, a dívida que você vai ter do Brasil é de quase 200%. Quer dizer que o Brasil ele vai produzir tudo e ainda ele vai ter que ter mais um Brasil para poder pagar a Previdência dele daqui a 20 anos, mais ou menos. De tão maluco que é a conta da Previdência, porque ela não se sustenta. Então, reforma da Previdência é algo para você não quebrar o país, não necessariamente para ter lucro, para não quebrar. E a reforma da Previdência que passou agora e semana que vem, essa reforma incluindo estados e municípios, por exemplo, que vai sair semana que vem na Câmara e deve ser aprovada, a previsão é que fique entre 1 a 1,3 trilhões, mais ou menos, o valor que você pode ter de economia nos caixas. Isso foi muito otimista, porque a previsão era de quase 700 bilhões que faria disso, da reforma da Previdência. E esse fator, você acaba gerando mais credibilidade para o país. E por que credibilidade é importante? Porque grande parte do movimento da Bolsa que está tendo agora, que ela está valorizando, ela conseguiu chegar a 105 mil pontos, deu uma caída, hoje estava fechando em 102 quase mil pontos, todo esse movimento está sendo muito feito sem você ainda ter muito caixa de fora do Brasil, sem ter ainda os grandes investidores americanos, europeus e asiáticos no mercado brasileiro. É um mercado que ele internamente está trabalhando muito forte e esse crescimento da Bolsa ele está sendo feito sem aquele capital que está lá fora. Porque quando teve a crise, muito dinheiro saiu da Bolsa de Valores e fez com que ela caísse. A gente ainda não está com a credibilidade em alta no mundo por causa dos últimos acontecimentos. Mas o PIB acelerando, juros caindo, reforma da Previdência passando, inflação cedendo, as empresas produzindo mais e naturalmente com a reforma da Previdência e as outras micro-reformas que o Brasil quer fazer, como desestatização, como reforma tributária e entre inúmeros outros fatores que você pode ter, faz com que o Brasil ele possa ter de novo, né, essa credibilidade de volta e ele possa, por exemplo, entrar, e eu vou falar mais pra frente, investment grade. Mas por que eu contextualizei tudo isso? Porque quando você começa a olhar a Bolsa, você começa a olhar se a Bolsa está barata ou cara. Porque quando você tem operações baratas, quer dizer que é uma ótima hora de você comprar. E hoje eu ainda acredito que ela está barata, porque pelo potencial que você vê dos papéis, pelo potencial de carga produtiva que você vê das empresas e por saber que a grande parte das empresas ainda está se recuperando ainda dos períodos de crise atrás. Então, por mais que algumas empresas elas conseguiram decolar muito, por exemplo, aí você ainda vê que tem muito espaço para que elas possam crescer ainda mais, porque elas conseguiram fazer esse crescimento sem a confiabilidade ainda do mercado empreendedor, sem a confiabilidade ainda 100% do mercado investidor, porque esse é o primeiro ano desse novo governo que veio muito ajudado pelo governo do Michel Temer, que independente de questões políticas, foi um governo que conseguiu dar uma acertada na casa econômica por uma equipe muito boa econômica e deixou o governo bem alinhado para o Bolsonaro poder prosseguir dentro disso. Olhando muito isso, né, olhando muito a Bolsa como ela está hoje, a gente começa a ver que além de ter papéis que estão muito bacanas, estão papéis que sim têm um poder de valorização muito grande, a gente sabe que ela tem um alto potencial de crescimento, porque no momento que a reforma da Previdência passa, a tendência é que a Bolsa dê mais uma explodida. A partir do momento que você passa a ter um investment
investment grade, que é à medida que o Brasil começa a ter mais credibilidade, você começa a ver que a gente ganha o selo dentro das agências de risco, onde a gente é considerado um país com grau de investimento. Por quê? Esse grau de investimento é uma nota que cada país tem, onde você avalia, que nem crédito. Quando você deve no banco, sua nota, seu rating cai no banco. Então você começa a ter juros mais altos e você consegue ter uma dificuldade maior de conseguir captar recursos. E o Brasil e qualquer país do mundo também tem. Por exemplo, você pega os Estados Unidos, ele é investment grade, é um país considerado seguro para você investir, que você não vai ter calote, por exemplo. Agora na Argentina teve moratória na Argentina, ou seja, eles declararam que não vão pagar nada de dívida externa deles. Então nesse momento é um país que ele começa a ser colocado como uma nota D, é um país em default. Aí você tem nota C, você tem B, tem A mais, A menos, e assim vai, uma série de notas que acaba colocando. O Brasil perdeu no governo Dilma isso, e quando perde um país o investment grade, o que acaba acontecendo? Que muitos fundos, como os grandes fundos como o BlackRock, quando você pega o PINCO, que são fundos gigantescos de pensões que movimentam trilhões de dólares, que eles investiam no Brasil, do dia para a noite eles foram obrigados a ir embora. Por quê? Porque no estatuto deles eles só investem em países que têm investment grade. Então a partir do momento que você começa a ver leilão, né, por exemplo, da Petrobras, de algumas bolsões de petróleo, começa a ter é isso aí, tirar do Estado as empresas nacionais, onde você começa a ter todo esse cenário de mais credibilidade, o governo passa a estar mais enxuto e passa a estar mais economia dentro disso, faz com que o Brasil cada vez mais tenha chances de retomar isso. E você posicionado dentro desse mercado, sabendo que só internamente o Brasil já tem um potencial de crescimento na Bolsa, somado com esses outros fatores que podem acontecer globalmente, isso é um ponto que vale a pena você estar posicionado, principalmente pensando nesse horizonte de 3 anos, pelo menos que tenha. E aí pode ser que aconteça com você, ou aconteceu com muitos investidores que estiveram, por exemplo, na Magazine Luiza alguns anos atrás, que ela quase teve uma valorização de 22.000% na Bolsa de Valores. Voltando, o que pode dar errado nesse cenário? Estados Unidos, China e mundo. Hoje, a gente tem 2 fatores que podem prejudicar um pouquinho esse mercado, o mercado da Bolsa de Valores, que é o desequilíbrio mundial na economia, onde você pega, por exemplo, essa briga de Estados Unidos e China, onde se eles não se entendem, isso complica muito, porque são os 2 maiores players da economia global, e a partir do momento que você diminui o comércio entre eles, você diminui o comércio do mundo, isso pode ser ruim, e ao mesmo tempo essa virada na curva de juros americana, onde você olha que os juros, a tendência agora dos Estados Unidos é entrar num período de recessão. Só que um fator me chama muito a atenção, que por mais que sim pode ser um risco, se o Banco Central americano ele colocar como métrica para poder subir os juros, o ruim é que muitas pessoas tiram dinheiro da Bolsa de Valores brasileira e preferem colocar no mercado mais seguro, que é o mercado americano. Sendo assim, esses são os 2 fatores que podem prejudicar muito esse crescimento da Bolsa de Valores nacional, e por esse motivo, sim, a gente tem que ficar sempre atentos. E eu vou no final falar algumas coisas que dá para fazer para você poder proteger uma carteira de ações contra esses possíveis movimentos que você possa ter. Mas voltando, eu acredito muito no seguinte, que pode ter uma recessão no mercado americano, pode ter, mas não agora, porque já ano que vem começam as eleições americanas, e dificilmente o Trump, pensando em reeleição, ele vai entregar com a economia numa recessão. Ele vai fazer o diabo a 4 para entregar pelo menos a economia bem, e por esse motivo, no mínimo, a gente tem uma janela aí de 1 ano e meio para poder trabalhar na Bolsa e ter um ótimo rendimento, se por eventura acontecer mesmo uma recessão no mercado americano, que não é certeza que vai acontecer, só tem indicadores que apontam para isso, mas não é plena certeza que vai acontecer, tá bom? Então, por esse fator, eu acredito muito nessa janela de oportunidades que aparece, fora o Brasil, que eu tô compradaço na operação brasileira. Desculpa, gente. É que eu acho que eu falo muito e aí no final do dia acaba que fica sem voz também. Mas, retomando. Falando um pouquinho agora de papéis e falando um pouquinho de operações, eu nem vou colocar todos os papéis que eu tô comprado, acho que não é nem essa, qual ação que indica comprar. Eu sempre recomendo, né, quando fala de ações, você sempre tem uma corretora que você possa estar conectado, por exemplo, na carteira dela sugerida, né? Onde quando você tem uma carteira sugerida, você passa a ter pelo menos a avaliação em relação a tudo aquilo que hoje as grandes marcas elas estão apostando, tá? Eu até coloquei aqui algumas, né? Como hoje eu tenho uma empresa de investimentos e a gente opera pela XP, eu vou abrir aqui as operações que eles hoje estão recomendando como a carteira, as top 10 deles. Selic baixa por mais tempo, né? A tendência hoje, né, é que Localiza, por exemplo, é uma que eles apostam muito. Um crescimento acelerado do país, eles apostam muito, né, na Azul,
por exemplo. Depois, se quiser, eu até pego, eu mando aqui para todos, que manda para mim uma mensagem no meu Instagram pessoal, que eu mando depois essa carteira de ações recomendadas pela XP. Outras, ciclos globais, né? A partir do momento que o mundo ele começa a indicar, Petrobras e JBS são apostas, por exemplo, que tem. Eu, particularmente, eu aposto muito no varejo, porque na minha cabeça, quando você passa a ter operações, quando você passa a ter uma economia mais aquecida, as pessoas elas querem consumir mais, tanto bens como tênis, calças, camisetas, mas também elas passam a querer consumir mais televisão, geladeira, e eu acredito muito nisso, e por isso que uma das apostas que eu faço é sempre varejo. Então, por mais que a Magazine Luiza ela cresceu bastante nos últimos tempos, eu ainda continuo apostando nela, e todo o upside que eu olho do papel, ele ainda tem um upside muito grande para poder crescer. Então a Magazine Luiza é uma que eu acredito, lojas Renner eu acredito demais, lojas Americanas eu acredito e Via Varejo. Essa, por exemplo, são 4 operações que eu sempre tô posicionado em mercado varejista. Outras 2 operações que eu sempre recomendo uma pessoa ter na carteira, que é Petrobras e Vale, porque à medida que o país ele tem uma tendência para poder crescer, essas 2 ações elas também acabam crescendo junto. Por mais que a Vale sofreu uma dificuldade no começo do ano, por mais que você tenha essa guerra cambial e o minério brasileiro acaba sofrendo, né? Porque às vezes ele fica mais caro, mais barato frente ao minério chinês. Então, mas mesmo assim são sempre papéis que eu acabo apostando também. Bradesco é outro papel que eu aposto, porque o Bradesco ele é um banco que, por mais que pela avaliação ainda acho que ele está barato, e o segundo fator, ele é o banco mais posicionado em Brasil. Então, quando você começa a olhar toda a holding Bradesco, você começa a olhar as empresas que compõem essa holding, você começa a ver que ela é muito posicionada em Brasil. Então, por esse motivo, o Brasil crescendo, o Bradesco deve ser um dos bancos que mais deve crescer também, tá? Voltando um pouquinho, então, o que eu acabo recomendando? Primeiro, Vitor, eu nunca investi em ações. O que eu posso fazer? Um passo a passo para isso? Olha lá, já tá... É isso mesmo. Mas, bom, você tá querendo que eu coloque de novo as ações que eu falei ou não? Eu falei muito rápido delas. Mas vamos lá. Falando um pouquinho do que você pode fazer, passo a passo. Não sei se todo mundo que tá aqui já investiu ou deixou de investir, mas em ações. Mas pensando logicamente, você tem alguns passos. O primeiro deles é, depois que você passa da renda fixa, um outro fator é você entrar em um fundo que tenha multimercado. O fundo multimercado, muitas vezes, ele tem uma grande vantagem porque ele tem um gestor, e quando você tem um gestor, ele é uma pessoa que ele vai colocar dentro daquele fundo, né? Falei muito rápido, eu falo depois de novo. No final me lembra que eu falo de novo as ações que hoje eu tô posicionado, tá? Mas... falando um pouquinho de operações, né, pensando em grau de segurança, uma delas que você pode ter é quando você coloca o seu capital dentro de um fundo de investimento. Um fundo de investimento ele é um condomínio onde várias pessoas colocam dinheiro lá, e dentro desse fundo você tem um gestor. O gestor ele faz o papel onde ele vai lá selecionar no mercado o que você vai ter de melhores produtos, o que você vai ter de produtos, por exemplo, onde você tem renda fixa, renda variável, e você vai começar a ter vários, né, papéis que você vai ter dentro desse mercado, vários produtos financeiros, e o gestor do fundo ele passa a colocar aquilo dentro da carteira dele. E esse fundo, né, você pode ter cotas desse fundo, e é uma grande vantagem para aquelas pessoas que têm muito medo de comprar um papel muitas vezes isolado. E por quê? Porque no caso você passa a ter vários produtos e uma oscilação que você tenha, você passa muitas vezes a ter papéis que não vão oscilar tanto, não vão crescer tanto, outros que crescem muito, outros que caem, mas na média, muitos fundos têm excelentes gestores e eles tendem a entregar um retorno maior do que muitas vezes muitos produtos que você tenha de renda fixa no mercado. E você tem gestores incríveis, como você pega, por exemplo, o Márcio Appel, que é do fundo ADA, você pega, por exemplo, né, o pessoal do Alaska, que é um fundo super agressivo de ações, você pega, por exemplo, o Verde, né, que é do Suberg, que é um fundo premiadíssimo, você pega o XP Long Based, por exemplo, que é um fundo maravilhoso do Braga. Então você tem vários fundos no mercado que são super tops, que dão rentabilidades incríveis, fundos que chegam a dar muitas vezes 200, 300% de CDI em alguns meses bons. Claro que eles podem oscilar porque são os fundos multimercados. O que é um fundo multimercado? Como o nome diz, ele está em multimercados, ele está tanto na renda fixa, está em títulos públicos, como também ele está em mercado acionário. Então essa é uma alternativa para aquelas pessoas que querem dar um primeiro passo com um
pouquinho mais de risco, mas um risco controlado por um profissional que sabe muito bem o que está fazendo, esse é um grande passo que você pode dar. É você estar alocado num fundo de investimento. Eu não aconselho que você esteja num fundo de investimento de banco tradicional. Se você investe no seu banco, provavelmente você vai estar perdendo dinheiro. E se você colocar dinheiro no fundo de investimento do seu banco, você vai pagar uma taxa de administração muito alta e quando você vai olhar o seu retorno não valeu a pena. Por isso que eu recomendo muito corretoras, de preferência XP, que é a casa a qual a minha empresa trabalha, tá? Não porque para mim ela é a mais completa hoje, com mais produtos e mais facilidades para que alguém possa investir. Mas caso você não queira, tem outras casas que você pode também poder trabalhar, tá bom? Depois, um outro passo é você estar indo para as ações. E aí muitas vezes as pessoas me perguntam, Vitor, mas por que de repente então, para que eu vou comprar uma ação sozinha se eu posso estar num fundo multimercado? Na verdade você pode estar nos dois. Só que quando você tem uma ação sozinha, você passa muitas vezes quando você compra ela e você tem uma alta, por exemplo, dela, você não está diluída ela dentro de outros fundos. Você passa a aproveitar o crescimento dela por completo. Ou seja, quando você está num fundo de investimento, você vai ter uma série de diversificações lá dentro, que às vezes você não vai poder aproveitar esse movimento. Por isso que eu gosto sim de ter produtos dentro do mercado, dentro de fundos, multimercados, mas eu também gosto de ter papéis que eu compro, porque eu, Vitor, hoje, eu não especulo, eu não faço mais trade como eu fazia antigamente. Hoje eu gosto mais de poder fazer uma operação, por exemplo, onde eu compro o papel porque eu acredito no upside dele a longo prazo. O upside é o crescimento, tá, do papel. Então por isso que eu acredito em alguns papéis que eles podem acabar crescendo muito nesses próximos anos. Retomando então um pouquinho, algumas coisas que, por exemplo, eu gosto de fazer na minha carteira, que quando você tem um escritório, quando você tem uma assessoria que pode te ajudar bastante nisso, muitas vezes eles podem, não só você pode comprar o papel, mas tem operações que você pode montar estruturas. E o que é montar estruturas? E aí, voltando, eu estou colocando vários fatores, porque por mais que pareça que é um mercado complexo, a gente tem que entender que existem várias formas que você tem de mitigar o seu risco para você estar cada vez mais seguro. E por que é importante você ter, muitas vezes, um colchão? Porque pode ser que, por mais que o Brasil esteja vindo nessa crescente, pode sim ser que tenha uma recessão mundial, pode sim que a economia global não acabe não conseguindo superar e se reequilibrar. Pode sim que a briga do Trump com o Xi Jinping pode ser que não termine nunca. Então isso pode afetar a gente. Pode ser que o Brasil não volte a ter investment grade, pode afetar. Então por esse fator é muito bom a gente estar com um pé na água e um pé na areia. E por esse motivo, uma das coisas que eu gosto de fazer, além de diversificar, além de sim ter minha reserva de contingência, tá, para poder estar no mercado acionário, para estar com ações com muito mais tranquilidade, porque se tiver uma oscilação, e vai ter oscilação, porque qualquer mercado que pode dar um rendimento mais alto vai ter sim uma oscilação e pode ter um risco mais alto também, você pode controlar. E uma das operações, uma coisa que meu sócio faz muito, que ele é responsável pela mesa de renda variável hoje da empresa, ele faz muitas operações que estruturam, ou seja, operações estruturadas, onde você muitas vezes vai ter o seu ativo, que é um papel, que é uma ação da Petrobras, mas do outro lado você monta uma trava para ele te proteger contra uma possível queda e também uma possível alta. Você abre mão de ter aquela alta lá em cima, mas você também está protegido contra uma queda que pode ter muito grande no papel. Então isso é muito bacana, que são operações estruturadas. Então quando você vai investir no mercado, você tem 3 fatos, que é o que eu sempre recomendo. Você pode comprar uma ação isolada? Pode. Mas se você pode comprar uma ação e poder fazer uma proteção em cima dessa ação, e aí que existem um fator chamado opções. Opções é algo que você tem do mercado, que ele foi criado para você se proteger contra oscilações muito acentuadas que o mercado tenha. Muitas pessoas usam errado as opções. As opções usadas da maneira correta faz com que você se proteja muito mais e você potencialize os seus rendimentos. Por isso que eu recomendo você ter sempre, você pode operar, pode trabalhar dentro do mercado, você caminhe, estude cada vez mais, mas sempre tem um profissional, sempre tem pessoas do seu lado que podem te ajudar nas proteções da sua carteira para que você nunca esteja exposto demais sem a necessidade de estar tão exposto, tá? Então por esse fator eu sempre recomendo que você tenha sim um pé dentro do mercado de ações, principalmente olhando esses fatores que eu coloquei durante a live, mas o principal, mesmo que você esteja no mercado, sempre a gente pode ter fatores que podem interferir negativamente e positivamente no mercado. E quando você pensa em construir uma estratégia de investimentos, você tem que pensar sim nesses fatores, mesmo que eles não aconteçam, mas se acontecerem você está protegido. E se não acontecerem, você só perdeu um pouco de rentabilidade dentro daquilo. Voltando então
a falar das ações que eu hoje, né, eu tô, por mais que eu coloquei aqui alguns papéis que a XP, ela tá colocando dentro do mercado, tá, que ela colocou dentro da carteira sugerida dela de ações de agosto. Então, assim, se você hoje quer ter ações sugeridas pelos grandes players, pelas áreas de research, se você entrar no Itaú, na corretora do Itaú, do Bradesco, da XP, do BTG, você consegue, por exemplo, ter acesso à carteira recomendada de ações deles. E aí eles explicam, por exemplo, né, o porquê dessas ações, tá? Eu, Vitor, como voltando, eu sempre tenho Petrobras e Vale na minha carteira, porque se eu acredito no movimento de crescimento do mercado brasileiro, Vale e Petrobras, elas são os dois maiores dentro da bolsa, então por esse fator eu sempre gosto de estar posicionado nelas, mesmo que pouco, mesmo que muito, sempre acabo me posicionando em Petrobras e Vale um pouquinho pelo menos, mesmo que sim, ela possa sofrer com minério, com petróleo, são duas ações que oscilam muito conforme o dólar e conforme petróleo, no caso da Petrobras, tá? Mas mesmo assim, sempre tive boas recordações desses dois papéis, mas sempre coloca um horizonte longo prazo, tá, neles, porque são papéis que eles acabam oscilando um pouquinho mais, porque são as duas grandes estrelas até hoje da Bolsa de Valores brasileira, e por esse motivo vale muito a pena você sempre pensar no longo prazo. Curto prazo, Vitor, eu quero dinheiro para ontem, né? Eu não recomendo tanto a bolsa, tá, para dinheiro para ontem. Eu recomendo que você pegue um produto e vá vender se você quer dinheiro para ontem. A Bolsa de Valores, por mais que você possa tradear, para você poder virar um bom trader dentro da bolsa, tá, eu sempre recomendo que você top fazer cursos, treinamentos para poder se desenvolver, e você vai passar por um ano no mínimo de treinamento, né, para você poder aprender a operar da melhor forma, tá? Mas pensando em longo prazo, você poder colocar o seu capital para daqui a 1, 2, 3, 4, 5 anos, essa sequência toda de crescimento que o Brasil tem nesse próximo ciclo econômico, sem dúvida nenhuma vale a pena você estar posicionado na bolsa, mesmo sabendo que ela vai oscilar bastante, mas que a tendência é ela crescer. Só um exemplo, hoje está muito claro que a bolsa ela deve fechar o ano, e ainda as empresas, né, muitas empresas batem muito forte dentro dessa tecla, que ela deve fechar o ano, a Bolsa de Valores, em 115 mil pontos. 115 mil pontos, hoje a Bolsa está em 102 mil pontos. A gente está falando de mais ou menos aí um crescimento na Bolsa de Valores de quase 10% até o final do ano, o que é muito forte mesmo. Se você pensa que 10% é a Bolsa que está crescendo, vão ter papéis que vão crescer 30%, vão ter papéis que vão cair, mas na média a Bolsa tende a crescer 10% esse ano, e muitas empresas estão batendo nisso. E aí, no segundo fator, muitas casas de research, né, que são as empresas, são as áreas que fazem toda essa avaliação, muitas estão batendo que a bolsa tem potencial para chegar nos próximos anos a 140 mil pontos. Então hoje sim é um movimento que você tem, e quando você começa a olhar o movimento da bolsa, é um movimento da bolsa que é um movimento que hoje ela não está operando alavancada. É uma coisa que eu gosto de olhar na bolsa, se ela está alavancada, né? Que é quando você tem muitas operações que elas estão operando muito fora da média, ou que tem muitas operações que estão muito endividadas, mas não é o caso da Bolsa Brasileira. A Bolsa Brasileira está fazendo um movimento bem orgânico. Isso é muito bom, porque por esse fator você consegue muitas vezes ter um papel que ele não está alavancado, então por isso ele tem uma tendência de subida mais leve, tá? Voltando aos papéis que eu gosto da minha carteira, repetindo, né? Eu gosto muito de operações Vale Petro, ótimo, mas eu gosto muito de varejo. Varejo é uma coisa que eu sempre gosto de estar posicionado, principalmente pensando em movimento de alta, tá, da economia brasileira, como eu coloquei os fatores que hoje eu acredito demais. Então, por isso, lojas americanas eu estou posicionado, tá? Eu estou posicionado em Via Varejo, estou posicionado hoje em Renner e estou posicionado em Magazine Luiza. Bastante nelas. E outro papel que eu estou posicionado também, acreditando em infraestrutura brasileira, AES Petropral. De novo, catiça de vocês. Estou posicionado também em Eletropaulo, luz, infraestrutura. À medida que o país cresce mais, tem uma necessidade maior de luz, energia. Segundo papel, Bradesco, porque dos bancos brasileiros é o banco que mais tem operações dentro do Brasil, menos operações fora do Brasil, e por isso quando você tem uma tendência de subida, você tem uma tendência que o Bradesco dos bancos ele possa aproveitar melhor. Hoje, por exemplo, ele subiu quase 3%, né, o Bradesco. E outra que eu gosto muito também
Não sei se eu falei todas, mas além do Bradesco, além da AES Petropaulo, além da Login de logística também, pensando em infraestrutura. Porque à medida que você passa a ter mais economia, você passa a ter mais frete, você passa a ter mais entregas, você passa a ter mais logística necessária para poder entregar a demanda reprimida que teve dos últimos anos, tá? Então essa é uma visão geral, tentei da forma mais simples possível passar muito da minha confiança dentro, né? Tanto a minha confiança dentro da Economia Sem Mitos, como dentro da RV4 Investimentos, né? Segue lá RV4 Investimentos para você poder também estar acompanhando tudo que o pessoal posta de informações e continua acompanhando a Economia Sem Mito. Eu vou dar uma olhadinha se alguém tem alguma questão ou não, ou qualquer coisa manda aqui mesmo nas mensagens, que aí eu já pego e já respondo aqui para todo mundo. Mas de qualquer maneira, eu deixo sempre meus contatos, sempre que precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Espero ter falado, né, informações que para você tenham feito sentido, para que possa ajudar você na diretriz dos seus investimentos, mas o principal mesmo é que esse aqui é um canal Economia Sem Mito, que a grande intenção da Economia Sem Mito é uma intenção muito verdadeira de poder levar informação para as pessoas relacionadas a finanças e investimentos, principalmente investimentos, porque eu acredito que esse é o maior gap que a gente tem. Hoje eu vejo que tem muitas pessoas que são muito especialistas dentro de finanças pessoais, eu acho maravilhoso que esteja crescendo muito isso, mas ao mesmo tempo eu vejo muitas poucas pessoas falando claramente de investimentos, onde as pessoas falam, investe na bolsa, mas por quê? Porque o Brasil vai. Mas a gente tem que sempre olhar o porquê das coisas. Eu sou muito crítico, né? Em muitas coisas, porque eu sempre, a minha vida inteira, eu sempre falei, beleza, eu topo, mas me explica por quê. E se não tinha algo muito claro, eu sempre falava, puta, se não tá muito claro é porque nem essa pessoa mesmo que tá falando pra eu seguir esse caminho sabe muito bem o que tá falando. Então por isso você tem que ter essa clareza. Minha recomendação, como eu falei, eu sei que eu falo muito rápido, e esse é um assunto que muitas vezes não entra muito fácil para todo mundo, eu recomendo que logo depois eu vou deixar gravada essa live dentro do Instagram do Economia Sem Mito, e a minha recomendação é assiste ela de novo, anota os pontos, vê tudo direitinho para que você possa. Mas se pudesse passar uma visão muito clara, se pudesse dar um conselho, faz sua reserva de emergência como prioridade, não vai ficar investindo na bolsa sem ter uma reserva, sem ter um colchão, não faz sentido nenhum, tá? Você não pode colocar dentro de um mercado que você possa ter oscilação, não ter um pé de meia. Depois de feito, vale muito a pena você apostar na Bolsa Brasileira, porque os próximos anos vão ser anos de expansão da Bolsa Brasil. Vitor, você garante isso? Não, mas é o que eu tô apostando muito. E quando eu falo que eu tô apostando, não é que eu tô falando numa live, é que eu tô com muito capital dentro da Bolsa, apostando muito nisso. Desde que teve a virada, né, desde fevereiro, eu praticamente coloquei quase 65% de todo o meu patrimônio financeiro, eu coloquei na Bolsa de Valores apostando dentro disso. Então, se eu ainda tô muito posicionado dentro dela, é por um fator, é porque eu acredito demais que tudo vai caminhar da forma como realmente está apontando que vai caminhar, mesmo tendo possíveis coisas que podem dar uma atrapalhada nesse meio do caminho, mas o otimismo está muito grande, e quando você está muito otimista em relação à economia, a melhor forma não é ficar colocando frases de positividade dentro de grupo, né, colocando frases de positividade em todo lugar, é você aproveitando também esse momento para economicamente você estar melhor, e uma das coisas que pode te ajudar muito a alavancar, como poucos momentos como esse, a gente está numa chance única mesmo de você poder aproveitar esse crescimento da Bolsa, é agora. E ainda de quebra, a partir do momento que o Brasil consegue ter essas reformas feitas, todo o processo de privatização e desestatização que tenha do governo, a gente pode voltar a ter mais credibilidade no mundo e pode voltar a ter o investment grade. A partir do momento que você está na Bolsa posicionado e o Brasil ganha o investment grade, a gente está falando de uma fábula de dólares que entra no Brasil do dia para a noite, porque a gente passa a ser um país que muitos fundos internacionais passam a investir. E aí nesse momento a gente vê uma crescente vertiginosa da Bolsa de Valores. E aí sim você gostaria de estar lá. Por isso, eu recomendo muito que você vá, mesmo que devagar, um passo de cada vez, vá começando a cada vez mais conhecer mais esse mercado e também investir nele. Nos Estados Unidos é muito comum que as pessoas investam, desde velhinhas, senhorinhas, crianças, adolescentes investem nesse mercado, mas no Brasil a gente ainda tem a cultura de que ser arriscado é ruim. Pelo contrário, risco não tem a ver com ser alto ou baixo risco. O risco tem muito mais a ver com mais conhecimento ou menos conhecimento. Quando você investe numa ação sem saber a menor coisa do que você está fazendo, isso é
é risco. Quando você investe sabendo quanto você quer ganhar, quanto você pode perder, se vai ter oscilação, se não vai ter oscilação, isso é um risco que está mitigado pelo conhecimento que você tem. E esse é o grande segredo, conhecimento. Informação é o que faz você ter tranquilidade para poder prosseguir, tá bom? Uma noite maravilhosa para todo mundo, espero poder ter contribuído, tentei passar muito conteúdo num tempo bem pequeno, mas eu adoro falar desse assunto, poderia ficar falando aqui até amanhã, mas desejo uma ótima noite para todo mundo, aproveita demais e eu vou deixar essa live gravada e depois eu coloco essa live, vou pedir pro pessoal da agência deixar essa live dentro do canal do YouTube do Economia Sem Mito ou da RV4, um dos dois, tá bom? Fechado? Um grande abraço, tamo junto, conta comigo, conto com vocês sempre e qualquer coisa que precisar, sabe onde me encontrar no Victor_Basile no Instagram, tá bom? Sucessão, tamo junto, galera!